Bom, continuando aqui, gente, vamos falar um pouquinho agora sobre as cônicas em geral, certo? Eu falei anteriormente que cônicas é muito mais que elipse, parábola e hipérbole, tá? Essa aqui é a equação da cônica em geral. Então, só um pequeno adendo aqui, para quem estiver interessado, é muito bom ver essa parte. Cônicas é uma curva 2D, certo? Mas essa equação aqui, ó, a gente tá, se vocês notarem, isso aqui tá ó, g de xy. Isso aqui é uma função de duas variáveis, que vocês vão ver em cálculo 2, que o desenho dela é 3D, certo? Quando a gente vê lá no ensino médio e também em cálculo 1, a gente mexe com funções de uma variável, que é o fx, por exemplo, ó, fx igual a x² mais 3, certo? Isso aqui é uma função de uma variável, certo? Que é igual a y, tá? Mas isso aqui é a função de duas variáveis, isso aqui seria igual ao z, que a gente vai ter o eixo x, y e z aqui. Isso aqui é um desenho, o desenho disso aqui é uma coisa 3D, é uma superfície 3D, uma quádrica, por aí vai, né? Mas como você tem que igualar a zero aqui, é como se você estivesse cortando esse desenho 3D, essa superfície, no eixo z igual a zero, certo? Por isso que fica um desenho 2D, por isso que vira uma cônica, uma curva 2D, que cabe no plano xy, entendeu? Então, essa função aqui, ax² mais bxy mais cy² mais dx mais ey mais f igual a zero, isso é uma cônica, certo? Tem que igualar a zero aqui, tá, gente? E alguns exemplos são conjunto vazio, um ponto, uma reta, reunião de duas retas paralelas, reunião de duas retas concorrentes. Isso aqui são exemplos mais viajados um pouco do que aqueles exemplos clássicos de elipse, parábola e hipérbole. Como, por exemplo, ó, conjunto vazio, ó, fiz em caneta aqui, ó. x² mais y² mais 1 igual a zero. Por que isso aqui é um conjunto vazio? Porque se eu passar o 1 para lá, fica negativo aqui. Só que esse lado aqui é totalmente positivo, por causa que tem números ao quadrado aqui, certo? E aqui é negativo, então isso aqui não tem sentido, isso aqui não tem solução. Então isso aqui não tem ponto que representa essa curva aqui, entendeu? Então isso aqui é um conjunto vazio. Um ponto aqui, só se cortar o quadrado vai ficar x igual a y, x igual a menos y, então tranquilamente. Uma reta, é só você x mais y², você vai desenvolver isso aqui, você vai chegar na reta y igual a menos x, tranquilamente também, né? Sem mais problemas. Duas retas paralelas, x mais y vezes x mais y mais 1, tudo isso igual a zero. Se você desenvolve isso aqui, você vai chegar nas duas retas, y igual a menos x e y igual a menos x menos 1. Que são essas duas retas aqui, ó. O menos x é essa, a menos x é essa aqui, e a menos x menos 1 é essa aqui que desce uma unidade, certo? Duas retas concorrentes, x mais y, x menos y. Se você desenvolve isso aqui, você vai chegar nas soluções y igual a menos x e y igual a x, que é esse x aqui, ó. Esse x que concorre aqui na origem. Essa é a y igual a x e essa é a y igual a menos x, certo? Então, todas essas são exemplos de cônicas, tá? Todas. Agora, dando um pouquinho de exemplo das cônicas clássicas que a gente já viu anteriormente, né? Elipse, parábola, hipérbole e circunferência, que é um caso específico de elipse, né? São essas aqui, ó. E eu notei que eu não falei na aula anterior de cônicas, né? Que eu falei de elipse, como você chegar dessa aqui para a equação geral. É muito fácil, na verdade, né? A equação reduzida da elipse é essa aqui, x² por a² mais y² por b² igual a 1, certo? Mas essa aqui, onde que está o 1 do outro lado e como é que eu faço para mudar isso aqui, né? Primeira coisa que você sempre tem que ter o igual a 1, certo? Então é só passar o menos 1 para lá positivo. Então ficaria x² mais 2y² é igual a 1. Mas como eu vou descobrir onde está o a, quanto que é o a e quanto que é o b? Porque eu não posso ter gente junto com o x e com o y aqui em cima. Então, ó, se aqui o 2 multiplica, eu posso simplesmente fazer com que eu divida por meio aqui, certo? Ó, ficaria assim, ó, x² mais y² por meio igual a 1. Porque, ó, dividir por meio é multiplicar por 2, é a mesma coisa. Então, nesse caso, o a aqui é igual a 1, porque ele não aparece aqui, então ele quer dizer que ele é igual a 1, né? E o b aqui é igual a meio. Na verdade, desculpa, não é 1,5 não. O a² é igual a 1 e o meio é igual a b², certo? Nesse caso, então, você tira a raiz aqui, o a vai ser 1 mesmo, que você tira na raiz de 1 vai dar 1. E no caso do b aqui, o b vai ser 1 por raiz de 2. Racionalizando, vai ficar a raiz de 2 por 2. Então, isso aqui seria a elipse. O a seria 1 e o b seria a raiz de 2 por 2. Aí vocês copiam aquela relação a² igual a b² mais c², certo? Então, é isso. Para hipérbole é a mesma coisa, só fazer o mesmo processo. Parábola e circunferência aqui, sem mais problemas, então é isso. Então agora, gente, vai vir duas partes um pouquinho complicadas, né? Que é como que a gente pode simplificar a equação vermelha anterior, que é essa aqui,
Por uma coisa mais fácil, porque, gente, percebam aqui, ó, que tem x quadrado, xy, y quadrado, x e y e um termo independente aqui, sem variável. Isso aqui é muito difícil de você desenhar por essa equação. Então tem dois métodos que usam coisas que a gente já aprendeu, que a gente pode reduzir essas equações, que é a translação e a rotação, que a gente viu nas aulas anteriores lá em mudança de coordenadas. A primeira coisa aqui, o primeiro processo vai ser a translação, que a gente vai conseguir eliminar pela translação os termos de primeiro grau, que são esses termos aqui, ó, o D e o E, que são esses aqui, ó, o D e o E. A gente vai colocar aqui, a gente vai fazer com que o D e o E sejam iguais a zero, certo? E como que a gente faz isso, gente? É um pouco complexo isso aqui, tá? Eu confesso. Então, muita atenção nisso aqui. E quando eu for fazer exercício, vai ficar muito mais claro, viu, gente? Eu prometo. Muito mesmo. Então, aqui, translação. O que era a translação que a gente tinha conversado na aula de mudança de coordenadas? Essa translação aqui, ela serve para a gente conseguir arrumar uma nova origem. A gente muda a origem do sistema de coordenadas, certo? Então, a gente vai mudar aqui a origem da cônica, no caso. Então, a gente vai descobrir um ponto HK para o qual se translada o sistema, transformando a equação anterior em vermelho, que é aquela equação gigante, nessa equação aqui. A barra U quadrado mais B barra UV mais C barra V quadrado mais F barra igual a zero. Notem que aqui o D e o E já são iguais a zero. Então, a gente quer chegar nesse tipo de equação aqui, certo? Nesse tipo. Só que nem sempre vai existir um ponto HK que a gente possa fazer isso. Nem sempre. Quando ele existir, ele é único. Ele é chamado de centro da cônica ou centro de simetria, tá, gente? Então, pensa comigo. A gente vai fazer translação aqui. A gente precisa achar um novo ponto HK, que é isso aqui, para o qual a gente vai transladar o sistema. Ele nem sempre existe, mas quando existir, ele é único, tá? A translação tem aquela equação famosa que a gente viu lá nas aulas anteriores, que é o x, primeira coordenada, vai ser igual a u mais h, e o y vai ser igual a v mais k. Se você não está lembrando disso aqui, volta na aula de mudança de coordenadas que eu expliquei tudo isso aqui certinho, certo? O que a gente precisa fazer aqui, então, é achar o h e achar o k. De modo que, aí isso aqui, ó, eu tinha feito isso aqui primeiro, mas depois eu decidi desenvolver isso aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar essa parte aqui, como que eu chego nisso aqui. Na verdade, eu vou mostrar agora, inclusive, ó. Para chegar nesse sistema aqui, para chegar nisso aqui, ó, a gente tem que fazer isso aqui, ó. Notem que a equação anterior em vermelho, a grandona, é essa aqui, ó. ax quadrado mais bx mais cy quadrado mais dx mais ey mais f igual a zero, certo? Mas a gente tem daqui, ó, que x é igual a u mais h e y é igual a v mais k. A gente quer chegar nisso aqui. A barra ao quadrado mais b barra uv mais c barra v quadrado mais f barra igual a zero, certo? Então, é simplesmente fazer o quê? Substitui nessa equação aqui, ó. Nessa equação aqui, onde tem x por u mais h. Onde tem y por v mais k. É simplesmente isso. O resultado vai ser isso aqui, ó. Essa equação gigantesca aqui, ó. Gigantesca, tá? Ó. Vai ser a ao quadrado mais buv mais cv quadrado mais bk mais 2ah mais d, tudo isso u, mais 2ck mais bh mais e, tudo isso v. E isso aqui que é constante, isso aqui é termo independente. Notem que aqui, gente, as variáveis aqui é o e v. Eu sei que tem muita letra aqui, ó. Então, presta atenção. As em maiúsculas são coeficientes anteriores, né? O a, o b, o c, o d, o e e o f são coeficientes, são números. São todos em maiúsculos aqui, certo? O h e o k também são constantes, porque é um novo ponto de origem, certo? Então, eles também são constantes. As variáveis aqui vão ser u e v. Então, aqui, ó, note que aqui, ó, u quadrado, uv, v quadrado, u, v. Então, a gente tem a equação igualzinha à anterior. Só com esses termos aqui. Esse aqui é o d anterior. Certo? E esse aqui é o e anterior. E por que isso, né, gente? Porque eles acompanham os termos de primeiro grau, o u e o v, certo? Notem que aqui, ó, só um detalhezinho já para adiantar. AH quadrado mais BHK mais CK quadrado mais DH mais EK mais F. Isso aqui é o F anterior, que é o termo independente. Mas se vocês notarem, isso aqui, gente, isso aqui é muito legal, na verdade. Isso aqui é a equação em vermelho anterior, jogando os pontos H e K. Ó. Vamos pensar aqui, ó. A equação era essa aqui, não era, ó? ax quadrado mais bxy mais cy e assim por diante, não é? Se você jogar no lugar de x o h e no lugar de y o k, você chega nisso aqui.
AH² mais BHK mais CK² mais DH mais EK mais F. Então isso aqui é o novo termo independente, certo? Mas como a gente já falou anteriormente, né, essa translação serve para quê? Para fazer com que o D e o E sejam iguais a zero. Então voltando aqui um pouquinho, né? Voltando aqui, a gente vai ter o seguinte, que esses dois termos aqui, que são esses aqui, ó, da álgebra anterior, esse e esse, a gente tem que fazer com que eles sejam iguais a zero. Aí, resolvendo esse sistema aqui, a gente tem que ter esse determinante aqui, B, 2A, 2C e B, que é igual a B² mais menos 4AC. A gente tem que ter ele diferente de zero ou igual a zero. Se ele for diferente de zero, o sistema 1 aqui, ele tem uma única solução. Então, a gente acha esse ponto HK, certo? Se ele for igual a zero, a gente vai ter ou muitas soluções, no caso infinitas, ou nenhuma solução, certo? No caso de não ter solução, a gente fala que é impossível eliminar os termos de primeiro grau por translação, certo? Lembra que eu falei aqui atrás que a gente quer descobrir esse ponto aqui, mas nem sempre ele é possível? É esse caso aqui, quando esse det dá zero. Se esse det for zero, quer dizer que a gente não consegue, dessa cônica, no caso, a equação dessa cônica, a gente não consegue eliminar os termos de primeiro grau, certo? Mas quando for diferente de zero, a gente vai ter uma única solução e vai ser esse único ponto aqui, certo? Então, gente, é isso. São mais algumas observações aqui, que são o seguinte. Os coeficientes dos termos de segundo grau são os mesmos que os antigos. Dizemos que são invariantes por translação. Calma, calma. A nova equação, gente, é essa aqui, ó, que eu fiz, ó. Olha as novas coordenadas, ó, olha as novas variáveis aqui, U e V, certo? Notem que os termos de segundo grau são esses aqui, ó. A, B e C, certo? Eles são iguais aos anteriores, porque antes também era A, B e C. Eles não mudam, certo? Então, quer dizer o quê? Que eles são invariantes por translação, certo? Note que esse B aqui, ele também é o termo de segundo grau, tá? Por causa que o V ou o XY, ele é um termo de segundo grau, porque se você multiplicar o x e o y, daria uma função de segundo grau, digamos assim, né? Então, não é só o U² ou o V². O V também é um termo de segundo grau. E ele continua aqui invariável por translação, certo? E a outra observação que eu já falei anteriormente, né, é que, chamando de g de xy o primeiro membro da equação original, a gente vai ver que o termo independente da nova equação é g de hk. Esse novo termo independente aqui é simplesmente g de hk, certo? Então, terminamos esse primeiro processo, que é o processo por translação. Gente, eu sei que é muito confuso, porque vocês não estão vendo nenhum sentido nisso aqui, mas no exercício faz sentido. No exercício, tipo, isso aqui tem um sentido lógico. Isso aqui dá para resolver muita coisa nos exercícios, então calma. Quando chegar nos exercícios, na aula de exercício, eu vou explicar certinho como é que faz isso aqui, tá? Agora, para terminar essa parte aqui, a gente vai tentar eliminar o termo misto de segundo grau por rotação. Qual que é o termo misto? É esse aqui, ó. É aquele B que tem o x e o y. A gente vai tentar eliminar esse termo aqui, esse B, por rotação, certo? E também aqui é um muito chato. A gente vai fazer o seguinte aqui. A gente vai obter um ângulo de rotação para se obter uma nova equação da forma. Então, a gente vai chegar na equação do tipo A' U² mais C'V² mais D'U mais E'F mais E'V mais F' igual a zero. Notem que aqui o B é igual a zero, certo? Aí o A pode mudar, o C pode mudar, o D pode mudar, o E pode mudar, o F pode mudar. As novas variáveis são U e V, né? Ó, vou colocar aqui, ó, variáveis. Variáveis são U e V, certo? São as novas variáveis. Então, após a rotação de θ, desse ângulo θ, a gente vai chegar nesse B' igual a zero, né? A gente quer eliminar esse termo misto aqui. E quais que vão ser aqui? A gente chega nessa equação aqui, que a gente quer B' igual a zero. E quais vão ser as relações aqui que a gente vai ter por causa da rotação? Então, gente, isso aqui não tem outro jeito. Isso aqui é decorar. Não tem como. Quando aparecer exercício desse tipo aqui, decora essas equações aqui e vai e manda bala. O novo A, que é o A', ele vai ser A cosseno quadrado de θ, mais B por 2 seno de 2θ, mais C seno quadrado de θ. E assim por diante. A gente vai achando cada um desses negócios aqui, certo? O novo B', que é o B', que é o novo B, vai ser isso aqui. O novo C, que é o C', vai ser isso aqui. O novo D, que é o D', vai ser isso aqui. O novo E, que é o E', vai ser isso aqui. Sempre usando, no caso, o A, B, C, D e F anteriores, certo? E o θ é o ângulo de rotação, né? Após rotação de θ, radianos no caso aqui, né? Uma coisa importante aqui, né? O F', que é o novo F, ele é igual ao F.
certo? Então, o termo independente de uma cônica, ele é invariante por rotação, ele não muda, certo? Ele não muda. Assim como anteriormente, os coeficientes de segundo grau, eles eram os mesmos que os antigos, então a gente falava que eles eram invariantes por translação. Aqui em rotação, o termo independente ele fica invariante, ele não muda, certo? Então é isso. Então, aí ó, só mais um detalhe, né? O novo B, que é o B', é essa equação aqui, ó, C menos A vezes seno de 2θ mais B vezes cosseno de 2θ. Esse é o novo B. Mas a gente quer o B' igual a zero. Então a gente iguala essa equação aqui igual a zero. O que vai virar isso aqui então, né? A gente vai chegar nesse negócio aqui, ó. Para B' igual a zero, então a gente tem essa equação igual a zero aqui, certo? Supondo que o B seja não nulo, porque, ó, gente, pensa, se a equação anterior, que era ax² mais bxy mais cx² mais dx mais ey mais f igual a zero, se o B já for zero, então não tem que fazer rotação, né? Então vamos supor que o B seja não nulo, tá? Porque se o B for zero, então a gente já terminou o exercício. Se o B então for não nulo, pela álgebra do exercício aqui, então essa parte tem que ser zero, certo? Então a gente vai ter que ter ou o A diferente de C, então a gente vai ter essa relação da tangente aqui, tangente de 2θ vai ser B por A menos C, e qualquer θ satisfaz essa equação, qualquer um, ou se o A for igual ao C, na equação original da cônica, a gente vai ter então que o cosseno de 2θ é igual a zero. Então a gente vai ter duas possibilidades de ângulos. Ou o θ é π por 4 radiano, que é o 45 graus, né? 45, então a gente girou 45 graus. Ou o θ é 3π por 4, que é o ângulo 130 graus, né? Então a gente girou de 130 graus. O que eu tô querendo dizer aqui, gente, ó? Caso você pegue uma cônica, sei lá, 2x² mais 5xy mais 2y² e etc. Notem que aqui, ó, o A aqui é 2 e o C aqui também é 2, certo? Então, cabe nesse caso aqui, ó, A igual a C. Então, você faz a rotação pegando o cosseno de 2θ igual a zero e vão ser uma dessas possibilidades aqui. Aí a gente vai ter o A' novo dessa forma, o C' novo dessa forma, o A' novo aqui dessa forma e o C' novo dessa forma. Mas se, por exemplo, aqui fosse 2x² mais 5xy mais 3y². Então aqui a gente não teria esse caso, a gente teria esse caso aqui, que o A é diferente do C. Então a gente teria esse caso aqui da tangente. A gente teria que usar essa relação aqui, certo? Aí mais um pouquinho de teoria é o seguinte. Vamos demonstrar que esse A' e esse C', eles são raízes dessa equação de segundo grau aqui, ó. A menos lambda, B por 2, C menos lambda. Tudo isso igual a zero, certo? A decisão sobre qual das raízes é o A' ou C, e qual é o A' e qual é o C' depende da escolha do valor de θ. A gente está falando desse caso aqui, ó, no caso que o A é diferente do C. Para esse primeiro caso aqui, ó, que a gente vai escolher o θ aqui, né? Entre muitos possíveis, a gente vai estar vinculado a essa relação aqui, ó. Cosseno de 2θ é igual a A menos C por A' menos C', certo? Então, gente, acabou essa parte aqui. Falta só mais uma página de teoria sobre como desenhar as cônicas. Mas, gente, eu sei que essa parte ficou extremamente difícil. Acho que vocês não devem ter entendido nada, tá? Então, tipo assim, ó, assiste essa aula de novo se precisar. Mas, se vocês não entenderem ainda, vai para a aula de exercício. Porque lá eu vou explicar certinho como é que usa esse processo de rotação e o processo de translação para montar a cônica, para chegar na cônica reduzida, certo? Que aí fica muito melhor, fica muito mais fácil, tá? Muito mais fácil mesmo. Então, para terminar, vamos pegar agora, conhecida a equação da cônica, vamos reconhecê-la e esboçá-la, tá? Então vai ser o seguinte, se, primeiro item aqui, após fazer a translação, a gente chegar nessa equação aqui, A barra o quadrado mais B barra o V mais C' V² mais F barra igual a zero, que era a equação que a gente queria chegar lá em translação, a cônica, então, ela vai ser simétrica em relação à nova origem, certo? Então, ela vai ser simétrica. No desenho eu vou mostrar certinho como é que funciona, tá? Depois, se após a rotação, a gente chegar nessa equação aqui, A'T² mais C'W² mais F' igual a zero, então a cônica ela é simétrica em relação aos novos eixos coordenados. Então, notem que aqui, ó, vamos supor aqui, ó, antes eu tinha ax² mais bxy mais cyy² mais dx mais ey mais f igual a zero.
Então, primeiro eu quero eliminar os termos independentes os termos de primeiro grau, que é o D e o E. Então, eu faço translação. Aí cheguei nisso aqui. A barra, o quadrado, mais B barra, o V, mais C barra, que é barra, mais C barra, V quadrado, mais F barra, igual a zero. Eliminamos o D e o E, certo? Então, consequentemente, a cônica ela vai ser simétrica em relação à nova origem. Depois disso, a gente quer eliminar o termo misto, que é esse B barra aqui. Então, a gente vai ter que trocar as coordenadas de novo. Aqui era UV, aqui vai ser TW, certo? As novas variáveis, né? No caso. Ó, vou escrever aqui novas variáveis, aqui vai ser TW. Então, aqui a gente vai, da translação para rotação, a gente vai eliminar esse B barra e vai ficar no final com A' T quadrado mais C' W quadrado mais F' igual a zero. Então, isso aqui a gente fica muito mais fácil. Isso aqui a gente pode identificar como uma elipse, como uma parábola, como uma hipérbole também. Então, enfim, isso aqui pode ser qualquer coisa das cônicas, né? E essa equação aqui, consequentemente, vai ser o quê? Simétrica em relação aos novos eixos coordenados. Então, resumindo, o eixo era assim, x e y aqui, né? Depois de fazer o processo 1 e 2, eu posso ter uma cônica desse tipo aqui, ó. Eu posso transladar a origem e girar de um certo ângulo θ, e a elipse pode ficar desse jeito. Ela pode ficar muito invertida, ela pode ficar tipo torta assim, entendeu? Então seria assim. Ela poderia ficar, por exemplo, aqui, ó. Se a origem mudar mesmo, aí ela ficaria aqui. W e T. A cônica ficaria aqui, ó. Isso aqui, no caso, é uma elipse, né? Mas não necessariamente pode ser uma hipérbole no fim, pode ser uma parábola no fim, pode ser uma retas paralelas no fim. Então, enfim, isso aqui pode ser qualquer coisa no caso, né? Então, gente, é isso. Acabou a parte de cônicas aqui. As próximas aulas são de quadros, de superfície, que é um pouco mais tranquilo. Essa aula realmente foi muito densa. Eu recomendo fortemente que vocês vejam essa aula direitinho, que vocês olhem no livro, se precisar, que vocês façam muito exercício, por causa que essa parte aqui é muito complicada, tá? Muito densa e tudo mais, tá? Então é isso. Valeu, gente!